E a palavra desta noite que o Senhor colocou no meu coração é coragem para avançar. Porque nós não somos das que retrocedem, nós somos das que avançam e dão prazer ao nosso Deus. Porque é isso que a palavra diz, que o Senhor não se agrada, Ele não tem prazer com aquelas que voltam atrás, mas Ele se alegra com aquelas que seguem adiante, rumo aos propósitos que Ele mesmo tem colocado diante de nós. Eu quero convidar você, mulher querida, e você também que nos acompanha através da transmissão da internet. Deus abençoe você. Muitas mulheres não puderam estar aqui, mas estão recebendo de casa também a palavra, essa glória de Deus. Abra comigo a palavra no livro de Gênesis, no capítulo 19, a partir do verso 24. Quero começar falando de uma mulher que não teve essa coragem. De uma mulher que, por N razões, não creu. E como eu já disse no começo, a incredulidade nos rouba muito. Quem dera que todas nós pudéssemos crer piamente em tudo aquilo que Deus tem liberado sobre nós. Eu sei que é assim que você vai sair dessa conferência, crendo totalmente naquilo que Deus já está liberando sobre a sua vida. No livro de Gênesis, no capítulo 19, a partir do verso 24, diz: Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor está nesse lugar. A palavra diz, e nós cremos na palavra. Nós nos movemos pela palavra. Nós acreditamos, nós somos mulheres de fé. E nós temos a certeza que o Teu Espírito está se movendo nesse lugar entre nós. E por isso nós te damos graça. Te louvamos por toda a obra que o Senhor já começou e haverá de completar. E nós te pedimos, Senhor, que assim, com tanta intensidade, com tamanha intensidade, como nós nos entregamos nas canções, assim seja agora, durante a palavra, que haja amor, que haja inteireza, que haja interesse total, fome e sede pela Tua palavra, Deus. E que nós possamos ter no nosso coração uma boa terra, para que essa semente frutifique, germine, às 30, às 60, às 100 por um, em nome de Jesus. Nos ensina, Espírito Santo, como essa palavra, aplica ela ao nosso coração e me ajude a transmitir o Teu recado esta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amadas, você agora sabe que nós estamos falando sobre a mulher de Ló. E eu não sei se todas conhecem bem com propriedade o contexto, mas está falando de uma cidade, de um lugar que se voltou completamente contra Deus. Deus, Ele nos ama e Ele tem o melhor para nós. E quando nós estamos nesse lugar de proteção, estamos descansando à sombra do esconderijo do Altíssimo, nós temos todas as promessas, todas as bênçãos que são elencadas, não só no Salmo 91, mas em tantas outras passagens bíblicas. Mas quando nós saímos desse guarda-chuva de Deus, automaticamente é a maldição que nos alcança. A palavra diz em Deuteronômio, no capítulo 11, e em tantas outras passagens, palavras do próprio Senhor: hoje coloco diante de você a bênção e a maldição, vida e morte. Escolha, pois, a vida. Estes são dias para você, mulher, escolher a vida de Deus, a vida que Ele está colocando diante de você. Infelizmente, o povo daquela região escolheu a morte, escolheu andar longe de Deus, e houve um decreto agora sobre eles: tudo seria destruído. Se você bem leu,
choveria fogo e enxofre, não sobraria nada, nem vegetação, nem animais. Por mais que Abraão clamasse junto a Deus, Senhor, se houverem ali 100 justos, será que ainda haverá chance para Sodoma e Gomorra? Mas não havia. Senhor, se ainda houverem 50 justos, haverá socorro, mas não havia. Contudo, o Senhor achou a família de Ló naquele lugar. E o Senhor disse: Ló, apronta a tua família, apronta os teus bens, prepara a mudança, porque eu tirarei vocês desse lugar e os levarei para uma terra segura, uma terra onde eu posso cuidar de vocês, uma terra onde haverá uma nova história, novas possibilidades. Deus apresentou diante de Ló e de toda a sua família uma nova história, como esses dias aqui no Nova. Deus está chamando você, mulher, chamando a sua casa, chamando o seu negócio, chamando os seus empreendimentos, o seu ministério a uma nova história. Mas como nós bem lemos, a mulher de Ló, essa personagem principal, essa protagonista, ela diz a palavra, ela não creu. Por isso que eu tenho dito que a incredulidade rouba de nós algo tão precioso. Eu poderia dizer que a incredulidade rouba de nós tudo. Aquela mulher, ao invés de confiar também, de seguir o seu marido, seguir a liderança desse homem, seguir a palavra de Deus, e acreditar que haveria algo muito melhor esperando eles ali adiante. Não, ela não creu. E havia uma ordem: saiam desse lugar, eu vou destruir esse lugar. E não olhe para trás. Ló, mulher de Ló, filhos, tudo que eu digo a vocês, havia uma recomendação, era: não olhem para trás. E é o que o Senhor está dizendo a nós aqui. Não olhemos mais para trás. Não é tempo de olhar para trás. É tempo de ir adiante. É tempo de coragem. É tempo de entrar nos novos lugares que Deus está abrindo diante de cada uma que está aqui. Infelizmente, aquela mulher não ouviu. Ei, mulher, quantas vezes Deus está dando chaves a você? Dicas tão preciosas, conselhos. E nesses conselhos, a vida, a salvação, a libertação, a redenção estão ali escondidos, disfarçados. Mas você está negligenciando essas dicas que parecem pequenas, parecem bobas, parecem não fazer sentido, mas é exatamente nisso que está a sua salvação. A mulher de Ló olhou para trás. E a Bíblia diz que Ló seguiu o seu caminho. Até os animais deles seguiram o caminho. Mas ela ficou paralisada. Ela tornou-se uma estátua de sal. E sabe, amadas, muitas mulheres no Brasil estão assim, paralisadas, petrificadas. Todo mundo ao redor dela, até os animais, se dão melhor do que ela, porque elas têm olhado muito para trás. Por isso estão paradas, por isso não estão avançando. Sabe, amadas, eu fico me perguntando, por que aquela mulher teve tanta saudade das coisas que Deus já queria destruir? Por que não deixar um lugar que Deus já havia dito, deixa? Qual prazer aquela mulher estava encontrando naquela cidade, naquela realidade, cujo Deus já tinha dito, deixa tudo isso para trás. É isso que me intriga. Você pode até ter tido um passado glorioso. Meu Deus, quantas experiências na minha vida eu já vivi. Eu saí de Fortaleza, fui para Minas Gerais. Ali em Minas vivi momentos, dias gloriosos com diante do trono. O Senhor disse, sai daí, sai desse lugar, vai para outra terra. Existem novas possibilidades. Sabe, talvez o seu passado é glorioso. A igreja onde você esteve congregando é gloriosa, é amorosa, é preciosa. Talvez aquele emprego, aquela faculdade, aquela cidade é tão maravilhosa. Ainda assim, se Deus está te chamando para ir, tenha coragem para romper com o passado
e entrar no novo tempo. Agora, o que me impressiona são mulheres presas a um relacionamento doentio, manipulador, a violência, a um espírito de Jezabel que está prendendo vocês. E é tão ruim, é tão tenebroso, é tão violento, é tão doentio. Está matando você. É um passado que te aprisiona, mas você, como a mulher de Ló, ainda quer ficar lá. Que prazer é esse que você ainda consegue encontrar nesses lugares? Que Deus já disse, sai daí, sai desse lugar. Vem para o novo que eu tenho para a tua vida, crê em mim. E você vai ver os milagres que eu vou realizar na sua vida. Amadas, a palavra diz em 1 João, no capítulo 4, verso 18. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo, mas aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Amadas, Deus ama, o nosso Pai ama. Ele nos ama. E Ele tem sempre o melhor para nós. Como nós cantamos, eu não sei como Ele vai fazer, eu não estou vendo uma luz no fim do túnel. Agora eu só sei de uma coisa, que vai ser perfeito, vai ser bom, vai ser agradável. Porque eu estou no amor de Deus, então eu estando no amor de Deus. Sabe, a palavra diz, lá no Evangelho de João, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês pedirão tudo o que quiserem e vos será feito. Agora, é essa chave, é esse segredinho. Nós precisamos estar nele, nesse amor dele. Para sempre nesse amor, onde não haverá medo. Se aquela mulher, a mulher de Ló, tivesse alicerçada nesse amor, ela jamais teria dito não para Deus e teria vivido uma história poderosa de milagres. Eu quero que você abra comigo, eu peço gentilmente, no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, o verso 10. Como esse verso me ensina. É a sabedoria de Salomão, depois de Jesus, o homem mais sábio. Eclesiastes, no capítulo 7, o verso 10. Não deixe de ler esse versículo, ele é maravilhoso. E eu até vou deixar uma dica. Lá em casa, na verdade, por onde eu tenho ido, às vezes me arrumando, eu tenho desenvolvido o hábito de ouvir a palavra. E eu já ouvi nesses últimos dias Provérbios umas 20 vezes. Todo o livro de Provérbios. E minhas irmãs, que coisa incrível. E olha como Salomão fala às mulheres, se você quer adquirir sabedoria, leia, leia, leia. Ele ensina tudo, tem dica de etiqueta. Quer saber como se portar, como se vestir, como falar? Leia Provérbios, tem dica para tudo, tudo, você vai ver. E aqui em Eclesiastes, que também é um dos livros escritos por Salomão, também fala de sabedoria, diz assim: não pergunte, porque os dias do passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta, não é sábio fazer esse tipo de coisa. Você prestou atenção nesse verso? Salomão, em toda a sua sabedoria e por observar a vida, e eu acredito também por ver tanta gente presa ao passado, tanta mulher, tanto homem, naquele saudosismo doente, porque uma coisa, é claro, não tem como apagar o passado, nem mesmo aquilo que nos doeu. É certo que eu posso testemunhar na minha própria vida que muitas coisas que eu vivi, realmente eu esqueci, às vezes eu nem me lembro. Tem gente que vem me pedir perdão de algumas coisas. Ai, Ana, porque naquele ano, naquele dia eu fiz isso e realmente foram coisas tão significativas, mas eu me peguei nem lembrando daquilo. Mas é verdade que boa parte do nosso passado, da nossa história, não é apagado, é curado, não é apagado. E é bom a gente sentir saudade. Saudade é para sentir. A gente sente saudade do cheirinho da comida da avó, das férias em infância. Isso não tem como apagar. Mas eu estou falando, eu acredito que Salomão está falando, daquele saudosismo doente.
De pessoas que passam o tempo, passam os dias, elas vêm no Nova 18, 19, não veio na pandemia, mas hoje está aqui. Quem sabe voltará ano que vem ainda presa em coisas do passado, dizendo: ah, por que aqueles dias, por que as coisas do passado são tão melhores? Por quê? E Salomão está dizendo: isso não é sábio. Sabe por quê, querida? Porque quando você fala assim: ah, boa era aquela igreja, boa era aquela casa, boa era aquela cidade, você está automaticamente, talvez nem perceba, mas você está dizendo: Deus não é capaz de fazer nada melhor hoje. Deus não é capaz de fazer nada melhor no meu futuro. Tenha muito cuidado. Foi exatamente assim, eu acredito, que a mulher de Ló pensou. Talvez ela ficou presa à casinha dela, a reforma que ela fez durante a pandemia. Eu vou aqui contextualizar. Porque pandemia foi esse tempo de casa, foi esse tempo de mesa posta. Quantas meseiras nós temos aqui entre nós? E quantas amam uma mesa posta? Bem bonita. Ah, gente, como nós nos voltamos para casa durante esse tempo? Em meio a essa desgraça, Deus fez tudo cooperar para o nosso bem. Eu acredito. Creio nisso. Talvez ela ficou presa a isso, a casinha. Eu acabei de reformar minha casa. Quantas mulheres eu já vi Deus chamando e elas dizem: ah, eu acabei de me mudar para esse apartamento. Porque Deus não tem nada melhor lá no futuro. Então, bom é ficar preso aqui no passado. Bom é ficar aqui. Não, Deus não vai fazer nada melhor. Não tem nada mais de magnífico, de extraordinário. E Salomão está dizendo: olha, se Salomão está dizendo, é bom que a gente acredite, é bom que a gente atente e pare de falar que bom mesmo foram as coisas do passado. Não, bom mesmo é o que está por vir. Bom mesmo é aquilo que Deus já preparou. E com coragem, com fé nas promessas. Porque fé é a firme convicção, é a certeza das coisas que eu não vejo, eu não sei para onde eu estou indo, eu não sei a cidade, eu não sei as coisas que vão acontecer, mas eu tenho fé naquele que está me guiando a esse lugar. Por isso que Abraão foi chamado o pai da fé, por isso que a fé dele, mesmo contra toda esperança, foi acreditado como justiça, porque ele creu em Deus, sem esmorecer. E assim seremos nós, crendo em Deus, sem enfraquecer na fé, como diz lá em Romanos, no capítulo 4. Amém, meninas? Amém, mulheres de Deus? Amadas, às vezes a gente até ensaia. Tem mulher aqui que ainda está muito enraizada no passado. Mas eu creio que Deus está arrancando essas raízes desse lugar esses dias. Agora tem mulheres assim, tem processos, né? E tem níveis. Tem mulheres aqui que já ensaiaram muitas mudanças. Talvez você ainda é aquela que está muito presa ao passado, à traição que viveu há anos atrás. Presa às palavras que você ouviu da sua mãe, do seu pai, de alguém que te rejeitou, de alguém que não acreditou em você. Você está lá ainda presa, completamente enraizada nesse lugar, petrificada, paralisada. Talvez você não, já fez uma terapia, já foi no encontro com Deus. Já aceitou a Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. O Senhor já começou uma obra, porque é um processo, não é do dia para a noite. Às vezes, Cristo cura instantaneamente, imediatamente, a palavra fala isso. Mas, na maioria das vezes, há um processo entre o petrificado e o completamente fluido na presença de Deus. A palavra fala no livro de Êxodo, não vou ler tudo, mas deixa aberto em Êxodo, no capítulo 16, que é aquela narrativa tão poderosa. Na verdade, já é um tempo complicado, é o meio. O povo de Deus estava no Egito, você sabe, cativo. Eles eram subjugados, duramente subjugados por Faraó, porque saíram debaixo do guarda-chuva de Deus. E escolheram desobedecer, escolheram a rebeldia. E nesse lugar não há como a bênção de Deus nos alcançar. E o povo foi parar então no cativeiro. E quanto mais eles clamavam a Deus, quanto mais na verdade eles clamavam a Faraó para relaxar as regras, a carga horária, o trabalho, mais Faraó enrijecia, mais Faraó se tornava cruel e aumentava o trabalho sobre o povo de Deus.
E o povo começou a orar. Senhor, envia-nos um libertador. Senhor, nós não queremos mais ficar nesse lugar. Senhor, te pedimos, te clamamos. E Deus levanta Moisés como o grande libertador do povo de Israel. E aí, não preciso contar, você já sabe, o povo é tirado com mão poderosa. Enfim, Faraó deixa o povo ir para prestar um culto a Deus. E o povo vai com a promessa de chegar na terra prometida, mas no meio há o deserto. Talvez você está exatamente assim, você clamou a Deus, Senhor, me tira daqui, me tira dessa opressão, me tira dessa manipulação, me tira dessa prisão. Deus te ouviu, Deus enviou libertadores, enviou discipuladores, pastores para te abençoar, e aí você sai gloriosamente andando a pés enxutos no meio do mar vermelho. Você vive a glória, você vive o poder de Deus, você vê os sinais, você vê as maravilhas, você fala em línguas, você é batizado no Espírito Santo, você vai a congressos, você é cheia do Espírito Santo, mas vão passando os dias, o tempo vai passando, e aí a fome vem, a sede vem, as necessidades do corpo, as necessidades da alma. Porque se você não alimenta o espírito, a carne vai falar mais alto. E o povo começou a dizer, a duvidar de Deus. O povo foi se perdendo em murmuração, em incredulidade, e um caminho que não era tão longo assim, uma viagem que não duraria 40 anos. Durou isso tudo por causa da murmuração, da incredulidade do povo. E o povo começou a dizer, ei Moisés, você tirou a gente lá do Egito? Lembra o Egito, aquele lugar horrível de onde o povo queria ter saído? Agora o povo tinha saudade do Egito. A que ponto eu e você chegamos muitas vezes com saudade do Egito? Porque está escrito, veja comigo o verso, aqui em Êxodo 16, verso 1. E ao verso 3 diz assim, toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e a Arão. Disseram-lhe os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Vira aí a folha, leia comigo Êxodo 17. Vamos ver um pouco mais sobre esse povo. Êxodo 17, o verso 1 diz, toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram, dê-nos água para beber. E ele respondeu, por que se queixam a mim? Porque põem o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés, por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Muitas vezes, no meio, o nosso coração é testado, o nosso coração é provado. Como foi o coração de Abraão? Deus nunca quis matar Isaque. Deus nunca quis matar aqui no deserto o povo de sede. Mas o povo queria saber Deus queria saber o que estava no coração daqueles homens. E às vezes no meio, mulher. Ai, como a gente tem que ter paciência no meio. No meio da fome, da sede, da preguiça, da vontade, da saudade, até saudade do Egito a gente sente. Até saudade daquele homem cruel que quase nos matou, a gente sente. Em nome de Jesus, sejamos livres de toda essa doença, desses sentimentos tóxicos, como tanto se tem dito, que não nos deixa enxergar o amor de Deus, o cuidado de Deus, ainda que no deserto
que nós tenhamos que atravessar. Amadas, o novo dá trabalho. E para chegar no novo lugar, tem que ter muita paciência. Eu me lembro no meu tempo que eu saí de Fortaleza, fui para o seminário. Havia a promessa de ir para aquele lugar, era um sonho que eu e meu marido tínhamos, de fazer o seminário ali em Minas Gerais. E nós saímos de Fortaleza, de uma situação tão confortável, a gente trabalhava, a gente ganhava bem, a gente tinha nossa casinha maravilhosa, toda a nossa família, porque nesses processos, deixar as pessoas é a coisa mais difícil. Mas nós fomos. E fomos cheios de expectativa. Fomos aprovados no seminário. Ah, que coisa boa. O tempo de Deus chegou. O tempo da promessa. Vamos para a terra prometida. Minas era para nós, aquele tempo, a terra prometida. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, chegando ali. Ah, olha, eu posso dizer que o lugar em que nós fomos morar nem se comparava com a realidade que tínhamos em Fortaleza. Era muito mais aquém, era muito mais escasso, mas os nossos olhos estavam assim, maravilhados, sabe? Aquele maravilhamento do mar que se abriu, maravilhamento do tempo novo que a gente está entrando, do tempo que a gente está vivendo. E passados uns dias, já não havia tanto prazer. Já não havia tanto alegria, já não tinha tanta vontade, tanta coragem, tanta fé. A nossa vontade era, tudo que a gente queria voltar para Fortaleza. Eu me lembro da minha mãe dizendo, você não volta, você fica aí. Oh, glória a Deus pelas mães, que nos corrigem, que nos ensinam no caminho do Senhor. Quanta menina aqui, quanta mulher que quer separar, brigar na primeira briga, ainda na lua de mel, já quer separar, e a mãe diz, não, vai para lá e vai cumprir os teus votos. E depois do casamento toma gosto. E você agradece a sua mãe e os seus conselheiros por terem dito a você, não desista. Que Deus nos levante como essas conselheiras, umas para as outras, que dizem, não desiste do processo, há uma terra prometida e você vai chegar lá. E sabe, amadas, foi difícil, porque o meio é difícil. O meio é difícil. No meio da vontade de voltar mesmo para o Egito. O meio é complicado, o povo chegou ao ponto de dizer, olha, muito melhor era a nossa vida lá, imagina, antes você nem queria, você não suportava mais aquele lugar, aquela pessoa, aquele relacionamento, e agora você está com saudade de lá. Cuidado, cuidado, cuidado. Sabe, Jó, não Ló, mas Jó, ele também teve um processo complicado. Você sabe, esse personagem bíblico perdeu tudo. Tudo, 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 tudo. Tudo ele perdeu. E no meio do caminho, ele duvidou muitas vezes. Não havia fé, não havia nada, um pingo de fé. Nem imagina, Jesus fala, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda. Para Jó não havia nem parecido. E ele chega a dizer, no meio do processo, em Jó, no capítulo 6, o verso 11. Jó, em meio a tanta aflição, declarou, que esperança posso ter, se já não tenho forças? Como posso ter paciência, se não tenho futuro? Para ele estava muito difícil. Eu acredito que para muitas de vocês, eu já passei por momentos no meu casamento, no ministério, na igreja, tão difíceis, que eu cheguei a dizer, como posso ter esperança, se não tem futuro? Como eu posso ter paciência? Como eu posso crer? Está vendo, não vai dar jeito, não tem jeito para esse casamento, não tem jeito para esses meus filhos. Eu que sirvo o Senhor, criei esses meninos no Evangelho, e agora se desviaram, e agora escolheram outros caminhos, não tem jeito. Mas Jó nem imaginava o que lhe estava reservado. Em algum momento ele desperta, em algum momento eu sei que o Espírito Santo toca em seu coração, ele chega a dizer, Senhor,
Obrigada pelo processo, foi doloroso, mas eu te agradeço, porque antes, Deus, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu tenho intimidade, agora os meus olhos te veem. Não conheço mais um Deus da experiência de outros, mas agora é o meu Deus, o Deus a quem eu conheço de perto. E eu quero que você leia comigo. Eu nem separei essa passagem, mas leia comigo em Jó 42, só para você ter um vislumbre do seu próprio fim, como será. Abra em Jó 42, os últimos versos. Meu Deus, a partir do verso 10, não, você tem que ler. Porque, olha, vai te encher de coragem, vai te encher de fé. Jó 42, no capítulo 42, a partir do verso 10. Olha só, meu Deus, quantas meninas já chegaram para mim. Eu já tratei meninas que suicidaram, que tentaram suicidar, na verdade. Meninas que tentaram tirar a própria vida, eu já tratei bem de perto com pessoas assim. Fizeram de tudo, se cortaram, tomaram remédio. Deus guardou aquelas vidas e hoje quando nós olhamos, quando nós insistimos com elas, elas voltaram a crer, voltaram a ter fé nas palavras de Deus, que Deus poderia fazer tudo novo. Elas avançaram um pouco mais e hoje quando eu olho para a vida delas, para a família, para a restauração, meu Deus, vale a pena crer no Senhor. Vale a pena confiar nas promessas do Senhor. Vale a pena sair de Sodoma e Gomorra e seguir rumo aos sonhos de Deus para a nossa vida. Olha o final aqui de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que no início. Uau! Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda de Queze, a terceira de Queren-Apuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança junto com os seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração, e então morreu em idade muito avançada. O Senhor abençoou o fim de Jó mais do que o começo. Se você perseverar, se você tiver coragem para enfrentar esse processo, se você não paralisar, se você não petrificar, se você deixar-se ser arrancada por Deus desse lugar, você vai ver que o seu fim será melhor que o começo. Novas coisas. Glorifique o Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, minhas irmãs, Deus é muito bom. A palavra fala, já caminhando para o final, no livro de Jeremias, no capítulo 29, você conhece, porque eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz. Gente, eu tenho dito, sabe, quantas pessoas se levantam se levantam pela manhã. Tem gente que é assim, não sei se é você, eu não sei se você conhece alguém, mas tem mulher que se levanta e pensa. Gente, hoje Deus, Ele me odiou hoje. Hoje Ele fechou todas as portas, hoje Deus levantou para me fazer mal. Sabe, tem mulher que pensa assim. Tem mulher que pensa, gente, hoje não deu nada certo, realmente Deus, olha, eu já ouvi mulher dizer, Deus não me ama, Deus não me ouve, Deus não me abençoa. Deus tem um negócio comigo. Irmã, se você chega a pensar essas coisas,
Seja curada na paternidade, porque Deus é bom. Deus não quer nos fazer mal. Nunca quis e nunca desejará nos ferir, nos maltratar. Não pense que Deus, Ele desperta naquele dia, hoje diz, Sabrina, hoje eu vou dar tudo errado para a Sabrina. Não. Pelo contrário, os planos dele para você, Joana, para você, Renata, para você, Cristina, para você, Maria, os planos dele para você são de paz. De paz. Você pode dizer para alguém perto de você, que pode ser que ela não esteja assim me ouvindo muito, você vai perto dizer para ela, os planos de Deus para você são de paz, não de mal, para dar a você o fim que você deseja. Paz e não de mal. Por fim, minhas irmãs, eu quero ler um verso que é muito precioso, é o último versículo dessa noite. Em Apocalipse, no capítulo 21, verso 5. Isso me impressiona também. Porque lá no livro do fim, depois de tudo, sabe? João estava ali na ilha de Patmos. Ele era um refugiado. Ele estava ali e recebeu a visão do fim. E depois de guerras, depois de selos, depois de trombetas e cavalos e besta, e depois de toda uma destruição de terça parte de terra e tudo mais que você possa imaginar. No fim de tudo, no fim de todas as coisas, quando você pensa agora não tem mais jeito, agora acabou tudo. A palavra diz em Apocalipse 21, verso 5. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, eu acho interessante isso. É como se Jesus dissesse: João, escreve isso aí. Esquece disso não. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são fiéis e dignas de confiança. Talvez, mulher, você continue projetando para Deus um tanto de coisa que você tem vivido aqui na terra. Quem sabe seus pais te prometeram muitas coisas, muitos brinquedos. Seu pai saía e dizia: quando eu voltar eu vou te trazer aquele brinquedo. E nunca trouxe. E você cresceu com esse entendimento, projetando para Deus. Deus é do mesmo jeito. Não vai valer a pena sair de Sodoma e Gomorra. Não vai valer a pena sair daqui, o quê? A minha segurança, a minha casa, os meus vizinhos, a reforma que eu fiz. Sair para onde? Para onde, Ló? Que Deus está mandando a gente? Eu não tenho ainda explicação de tudo. Então eu vou ficar aqui, olhar para trás e parar o tempo. Mas Jesus diz: ei, essas palavras, olha, pode acreditar. Tenha coragem para acreditar, porque o que eu estou dizendo a você é digno, é fiel e digno de confiança. Eu estou fazendo coisas novas na sua vida. Às vezes não é um marido novo, mas é um novo marido. Não é uma casa nova, mas é um lar restaurado. Porque tem mulher que mora em casa, mas tem mulher que tem construído um lar. Eu tenho a alegria de viver um casamento restaurado com meu esposo. Porque até aqui acreditamos, fomos para a cruz. Porque perseveramos, porque não desistimos no meio. E o Senhor tem nos permitido viver a Jerusalém, a terra prometida. Essa é a diferença entre nós. Talvez aqui nesse auditório, nessa igreja, algumas vão ficar para trás e outras vão avançar.
Vão acreditar nas palavras, vão acreditar que Deus está fazendo coisas novas, vão acreditar que Deus pode fazer coisas muito mais gloriosas do que o que Ele já fez no passado. O que Ele fez no passado foi bom demais, foi incrível, foi grande, foi poderoso, mas eu estou cheia de expectativa por aquilo que eu vou viver com Deus para frente. E eu não vou ficar parada. Eu me recuso a me transformar em uma estátua de sal. Eu não serei um marco de vergonha. Em nome de Jesus, não se permita ser um marco de vergonha. Graças a Deus, lá na minha terra, lá no Ceará, lá para a minha família, eles têm me visto como uma mulher de fé, uma mulher que acredita, uma mulher que tem coragem, uma mulher que, sabe que Deus sempre pode fazer coisas novas. Eu serei um marco, uma inspiração para que outras mulheres possam crer em Deus através do meu testemunho. Levante-se de pé no seu lugar e já se levante assim, sabe, dizendo: Senhor, eu recebo as coisas novas que o Senhor tem para mim. E eu entro com coragem, eu acredito, eu não vou deixar que a incredulidade me roube, eu não vou ficar parada nesse lugar que o Senhor já tem me dito para sair. Não. Que o Senhor nos guie, que o Senhor nos leve mais fundo nele, mais fundo na sua palavra. Você pode ter aí um breve tempo de oração, nós estamos caminhando para o fim. Mas segundo essa palavra, peça: Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajude, Senhor, a sair. Hoje é noite de começo de conferência, é tempo de renovação de aliança, é tempo de meditar, é tempo de se esvaziar de si e deixar que nos próximos dias o Espírito Santo possa encher você com tudo que Ele tem. Coloque-se, mulher, diante do Senhor agora. Diga a Ele: tira-me, Senhor, de Sodoma, tira-me de Gomorra. Tira-me, Senhor, como aquele homem disse: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Oh, Tomé, você só vai crer se você ver. Nem sempre Deus vai mostrar tudo, mas lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ó Senhor, e luz para o meu caminho. Passo a passo Ele vai guiando você, passo a passo, passo a passo Ele vai iluminando o seu caminho. Senhor, eis-nos aqui, Deus, eis-nos aqui, Senhor, para te ouvir e para te obedecer. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Eu sei, se estou cercado pelo medo, tu
aqui tantos espaços na frente. Se você é essa mulher que tem coragem de dizer: Ana, eu preciso sair desses lugares que tem me paralisado. Saia do seu lugar. Venha até aqui à frente, clamando a Deus. E eu sei que Ele vai liberar coisas novas sobre você. Guia-me para que em tudo em Ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, e leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, e leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, e leva-me. Aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. Guia-me para que em tudo em Ti confie. Sobre as águas eu caminho, me ajude a confiar em Ti, Deus, me ensina a crer. Minha fé será mais em Tua presença. Guia-me para que em tudo em Ti confie. Sobre as águas no deserto, eu confiarei. E leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor. Guia-me para que em tudo em Ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, e leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em Tua presença. E tira-me do que me prende, do que me impede. E eu irei, e ao Teu nome clamarei, só a Ti, e além das ondas olharei. Se emagrecer, somente em Ti descansarei, pois eu sou Teu e Tu és meu. Pai, no nome de Jesus, você que está aí, mulher, no seu lugar, pode estender as suas mãos em direção a essas mulheres aqui. Só Deus sabe a realidade, só Deus sabe a sua realidade, só Deus sabe os lugares de onde Ele quer te arrancar. Pai, no nome de Jesus, sustente essas mulheres. Pastora, por favor, ore por elas. Querida, estenda suas mãos.
Nós queremos abençoar essas irmãs. Queremos declarar que elas não ficarão paradas, mas elas vão prosseguir. Elas vão para o novo de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite. Nós declaramos diante da Tua presença, Senhor, não queremos ficar paradas, não ficaremos num só lugar, não olharemos para trás, não desejaremos aquilo que Deus já tirou das nossas vidas, mas nós vamos olhar para Ti, Senhor, vamos olhar para a Tua vontade, vamos olhar para o Teu querer, vamos prosseguir, Senhor, vamos prosseguir, vamos alcançar aquilo que o Senhor preparou para nós. Nós nos recusamos, em nome de Jesus, a ficar paradas, desejar o passado, cobiçar o que Deus não nos deu. Nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, olhamos para o nosso Senhor Jesus.